Oi, bem-vindos e bem-vindas a mais este ATPC, o sétimo das edições feitas pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Nesse nosso sétimo ATPC da área de Ciências Humanas, continua eu aqui, professor Ramiro, na apresentação. Aqui a professora Elizabeth, que participou de apenas uma. Ela participa, ela é responsável pela formação dos professores coordenadores. Então ela tem também algumas atribuições, e por isso que até alguns perguntaram, para mudar um pouco. E nesse momento não é possível essa mudança, Ela cuida de uma área, eu cuido dessa área de formação da nossa área de ciências humanas, ok? Então, nesse momento, nós estamos nesse contexto, assim. Mais para frente, ela vai estar aqui junto, mas por enquanto, estou eu aqui, ok? Então, os objetivos desse ATPC, o primeiro lá, que é subsidiar o trabalho, é o mesmo, o fixo, que é relacionar BNCC, currículo paulista e habilidades e competências, do bimestre vigente, e desenvolver aqui, desenvolver esse nosso trabalho inter e transdisciplinar da nossa área aqui de ciências humanas. E a gente vai com isso, nós vamos com isso constituindo a nossa identidade diária, ok? Então, nesse ATPC de hoje, desse momento, o específico é retomar e dar continuidade aos estudos sobre educação especial, lembrar do busca ativa e as demandas da área de ciências humanas, Então, tem isso, Também nesse ATPC vai ser refletir sobre o currículo paulista, no que se refere à educação integral, combinar também no final lá com a dinâmica, combinar sobre a dinâmica dos formatos de ATPC com o grupo, com vocês, ok? Então, tem isso, Tem, os conteúdos são esses, Então, o ATPC parte comum, a professora Natália, ele volta, dando sequência àquelas reflexões sobre educação especial, na perspectiva de inclusão, E então essa parte comum que ela vai tratar em outras áreas também, São as demandas, São as demandas da diretoria, Secretaria de Educação, e também foram as observações que vocês tiveram lá, que vocês nas avaliações de vocês, ok? Tem também lá o BNCC, o Currículo Oficial de São Paulo, e temos lá atividades sobre opinião e uma enquete sobre interação, além de um vídeo ilustrativo, sobre opinião, sobre conhecimento, sobre epistemologia, Então, sobre conceito. Então é isso, Então esse nosso ATPC, até por conta, que a maior parte vai ser em função da educação especial, nós vamos ter um tempo mais reduzido. Então, para não estourar o tempo, nós vamos ter esse mais reflexivo, sobre o currículo. Então, o objeto de conhecimento aqui é o currículo do Estado de São Paulo, aqui, ok? Então, é isso. Então, vamos lá. A professora Natália, então, vai dar continuidade a esse... Bom dia, boa tarde, boa noite. Trabalho. Nós desejamos que todos estejam bem e que neste momento todos estejam buscando, e encontrando motivos, razões e motivações para continuar nessa caminhada que não está sendo fácil, mas que nós estamos aos poucos nos adaptando. Novamente, nós voltamos aqui para conversar com vocês sobre a educação inclusiva, ou a educação especial na perspectiva inclusiva, porque a gente fala em perspectiva inclusiva, porque como nós conversamos no ATPC anterior,
nós já discutimos que a educação especial ela já passou da fase de extermínio, já passou da fase de segregação e já passou até da fase de integração. Nós estamos agora na fase de inclusão. Então, inclusão é um movimento de todos para todos. Então, aqui, por uma escola de e para todos, por uma sociedade de e para todos. Né? É nisso que a gente acredita e é nisso que nós estamos trabalhando para poder alcançar aos poucos, aos passos de formiga. Nós sabemos que é um processo demorado, mas não podemos desacreditar que estamos evoluindo nesse processo. Então, quais os nossos objetivos de hoje? Conceituar o desenho universal e as tecnologias assistivas e apresentar algumas possibilidades de adaptação que já estão até disponíveis pela internet afora. Então, o que é o desenho universal? O conceito de desenho universal, ele se desenvolveu entre os profissionais da área de arquitetura na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E qual era o objetivo? Definir um projeto de produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência. Então, essa é a ideia do desenho universal, né? Definir um projeto de produtos e ambientes para ser utilizado por todas as pessoas, independente das suas características. Por exemplo, independente de ser criança, independente de ser idoso, independente de ter alguma mobilidade reduzida, não é? E assim sucessivamente. O projeto universal é o processo de criar os produtos que são acessíveis para todas as pessoas, independente de suas características pessoais, né? Idade ou habilidades. Os produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade. Ele não é uma tecnologia direcionada apenas ao que dele necessita. É desenhado para todas as pessoas. A ideia do desenho universal é justamente evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência. Na verdade, assegura que todos possam utilizar com segurança, autonomia, os diversos espaços construídos e os objetos também. Então, em 87, o americano Ron Macy, arquiteto, que usava cadeira de rodas e um respirador artificial, criou essa terminologia, né, do desenho universal. Macy acreditava que esse era o surgimento não de uma nova ciência e estilo, mas a percepção da necessidade de aproximarmos as coisas que projetamos e produzimos, tornando-as utilizáveis por todas as pessoas. O mais importante aqui é observarmos que o desenho universal democratiza espaço, utilização de equipamentos e serviços, equiparando as pessoas nos valores da cidadania. Então aí está um desenho, né, que faz com que a gente entenda bem o que é acessível e o que é universal. Então, no conceito acessível, você tem 3 orelhões, um deles é acessível para, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas, né? E no conceito universal, você tem 3 orelhões acessíveis, né, para todas as pessoas, independente das suas características. Então, no desenho universal nós temos 7 princípios. Quais são eles? O primeiro é o igualitário, que é o uso equiparável, né? São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. Qual é o exemplo? Portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das mãos de usuários de alturas variadas. Então, vocês vejam aí as portas com sensores, é um exemplo do primeiro princípio do desenho universal, que é o princípio igualitário, o uso equiparável. Qualquer pessoa sentada na cadeira de rodas, em pé, criança, idoso, gordo, magro, qualquer pessoa tem acesso a essas portas com sensores.
O segundo princípio é o princípio adaptável, que é o uso flexível, né? Design de produtos com espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso. E aí nós temos o exemplo do computador com teclado e mouse ou com programa do tipo dos Vox, que é para o uso da pessoa cega, não é? E o dos Vox é um programa que a pessoa cega utiliza, pois ela é uma forma adaptável para facilitar a comunicação da pessoa cega. Agora, a pessoa que não é cega pode fazer essa utilização? Claro que sim. E o outro exemplo é o exemplo da tesoura, que se adapta a destros e canhotos. Então veja, uma pessoa destra e canhota não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa sem deficiência, mas a maioria das tesouras elas são produzidas para pessoas destras. E esse tipo de tesoura, por exemplo, ela foi construída para pessoas destras e também as pessoas canhotas. São uma minoria, porém, elas podem se utilizar sem problemas de ficar procurando como fazer essa adaptação. O terceiro princípio é o princípio do óbvio, uso simples e intuitivo, de fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender, independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração. Então, nós temos aí imagens, por exemplo, né? Aí, na primeira imagem, não há necessidade de você pensar muito para descobrir o que significa essa imagem. Então, sanitário feminino e para pessoas com deficiência, não é? E a outra imagem, sanitário masculino e para pessoas com deficiência. Quando você olha essa imagem, automaticamente você já sabe o que ela significa. No princípio do conhecido, que é a informação de fácil percepção, quando a informação necessária é transmitida de forma a atender às necessidades do receptador, seja ela uma pessoa estrangeira com dificuldade de visão ou audição. Então, o exemplo, utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras em relevo, que é o caso do mapa ali, né? E o caso da mensagem embaixo da placa. Braille e sinalização auditiva. Então, aqui, por exemplo, está em braille, ela já é alto relevo. Aqui também nós temos esse mapa de comunicação que também está em relevo. E aqui nós temos a placa. O princípio do seguro, que é o quinto princípio, tolerante ao erro. Então, previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais. Por exemplo, são os elevadores com sensores em diversas alturas que permitam as pessoas entrarem sem riscos de a porta ser fechada no meio do procedimento. E escadas e rampas com corrimão. Então, é um princípio de segurança. No sexto princípio, nós temos sem esforço, baixo esforço físico, que é o caso, então, das torneiras com sensor ou do tipo alavanca, que minimiza o esforço e a torção das mãos. Para pessoas, por exemplo, que tenham algum problema. Você pode ter uma tendinite temporária e está com dificuldade de torcer, né, a maçaneta ou torcer a torneira. Você pode se beneficiar desse recurso, independente de ter uma mobilidade reduzida, não é? Maçanetas tipo alavanca, fácil utilização, podem ser acionadas com o cotovelo. Tá? Então, nesses tempos de pandemia, inclusive, além de ser sem esforço, é uma precaução, né, para a questão da nossa higiene. E o sétimo princípio é o princípio da abrangência, né? O abrangente, dimensão e espaço para aproximação e uso, que estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho
do corpo, né? Então, por exemplo, obesos, anões, da postura ou mobilidade do usuário, pessoas em cadeiras de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas. Então nós temos o exemplo aí dessas dimensões do banheiro, por exemplo, como vocês estão vendo aí, tem toda a metragem. Essas metragens, elas constam nas normas técnicas brasileiras, não é? E vocês veem também as cadeiras, né, apropriadas aí, por exemplo, o tamanho da pessoa, né? E aí, então, por que a gente deu esse primeiro conceito do desenho universal? Para a gente chegar no desenho universal para aprendizagem. Então, anos mais tarde, esse movimento influenciou professores provocados pelo desafio de lecionar para turmas cada vez mais heterogêneas, que é uma realidade nossa, né? E num ambiente pautado por altas expectativas de aprendizagem. Como garantir acesso aos conteúdos curriculares para estudantes que se diferenciavam em termos de habilidades motoras, intelectuais e sensoriais? Como as novas tecnologias poderiam contribuir para o endereçamento desse desafio? Então surgiu o Desenho Universal para a Aprendizagem, que é o DUA, né? Creditado a um grupo de professores da Universidade de Harvard, liderado por David Rose. Então, resumindo para vocês, o DUA se trata de um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio de planejamento pedagógico contínuo, somado ao uso de mídias digitais. Seus autores apoiaram-se em extensivas pesquisas sobre o cérebro humano para estruturar um modelo. Considerando que as 3 redes cerebrais estão simultaneamente envolvidas na aprendizagem, seria uma ilusão querer tratá-las isoladamente. No entanto, elas podem nos ajudar a organizar o planejamento das aulas e sistematizar a prática docente, tendo como premissa a busca para a eliminação de barreiras. Então, qual que é o papel do professor? O papel da equipe escolar? Eliminar barreiras, né? Nós falamos lá atrás da sociedade em geral. Então, agora nós vamos falar do processo de aprendizagem do nosso aluno. E onde estão essas barreiras? Então, as barreiras, elas podem estar em todas as atividades relacionadas ao ensino, na escolha do material didático, na definição das estratégias pedagógicas, na eventual falta de conexão entre os conteúdos curriculares e o cotidiano dos estudantes, na construção dos instrumentos de avaliação, etc, etc, etc. Não é? Então, o desenho universal da aprendizagem, ele reúne, então, aí as 3 redes de conhecimento, não é, que estão dentro do nosso cérebro. Então, como isso funciona a partir da pesquisa que foi realizada? Redes de reconhecimento, receber e analisar informações, ideias e conceitos. Então, seria aprender o quê? Depois você se depara com as redes de estratégia, que é responsável por planejar, executar e monitorar ações, que seria o aprender como. E em seguida, as redes afetivas, desempenha o papel de avaliar padrões, designar significância emocional a eles e estabelecer prioridades, que seria aprender por quê. Então, não dá dentro do cérebro da gente para separar as redes, elas são unidas, né? Elas acontecem ao mesmo tempo. E pensar que a gente raciocina, que a gente pensa, que a gente aprende separadamente é uma concepção já ultrapassada. Então, no aprender o quê? Que são as redes de reconhecimento, qual é o nosso papel? Apresentar informação e conteúdo em diferentes formatos, né? Em relação às redes de estratégia, que é aprender como, diversificar os modos como os alunos podem expressar o que sabem. E em relação às redes afetivas, estimule o interesse e a motivação por aprender. Então, são 3 redes interligadas, né? Aprender o quê? Então,
a gente precisa apresentar os conteúdos para os nossos alunos, sejam eles quais forem, de diferentes formatos. Precisa diversificar os modos, como o modo, né, como um aluno pode expressar o que sabe. Então ele pode expressar apenas por escrito, não tem outra forma que ele possa expressar o que ele aprendeu ou o que ele sabe, né, que é o aprender como. E o aprender por quê, que é o que faz sentido, é a rede afetiva. O que faz sentido? O aprendizado, ele faz sentido? E que sentido ele tem? Então, estimular esse aluno ao interesse e à motivação por aprender, não é? Então, a partir daí, a gente segue para a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é um termo ainda muito novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Para isso servem as tecnologias assistivas. Então, elas são classificadas em 11 categorias aí, né? Auxílio para a vida diária e vida prática, comunicação alternativa ou aumentativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle do ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, órteses e próteses, adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou para pessoas com visão subnormal, auxílios para pessoas com surdez ou déficit auditivo e adaptações em veículos. Então, um exemplo, a categoria 1, auxílio para a vida diária e prática. Então, o seu aluno não consegue segurar o lápis direito ou na tesoura, ou ainda em um talher para fazer a refeição. E qual é a solução? Qual é a adaptação? Qual é a tecnologia assistiva? Com arame, borracha e espuma podemos fazer muitos recursos. Então, por exemplo, né, você pode providenciar um engrossador com EVA, né, que é esse exemplo que está aqui. Aqui é espuma, né, por exemplo. E aí tem o talher, né, também, que também pode ser feito da mesma forma. Então, é preciso que eu domine toda a tecnologia, que eu saiba mexer em programas. Não, algumas questões, elas podem ser solucionadas com facilidade, com praticidade. Então, esse é um exemplo de uma tecnologia assistiva. E o outro exemplo é a comunicação alternativa ou aumentativa, né? Então, os recursos eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com limitações da mesma, né? Então, quais são aí as alternativas para as pessoas, por exemplo, que por algum motivo não falam, né? A prancha de comunicação é um recurso usado na comunicação alternativa para ampliar o repertório comunicativo que envolve habilidades de expressão e compreensão. Ela é um auxílio externo que destina-se a pessoas sem fala, sem escrita funcional ou em atraso na habilidade de falar ou escrever. Então, nós temos aí alguns exemplos de pranchas de comunicação. A pessoa que tem essa dificuldade de se comunicar, ela aponta para o desenho correspondente, não é? Vocês veem que, de acordo com o campo semântico, tem cores diferenciadas. Então, por exemplo, aqui se refere à alimentação, então é laranja. Tudo isso para facilitar a comunicação. E aqui também nós temos a prancha de comunicação alfabética, né? Então, aqui, além da prancha que vocês estão vendo no desenho, tem uma descrição. Sobre uma mesa está uma pasta de comunicação e nela há uma prancha que contém as letras do alfabeto e os números. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver deficiência visual, cegueira, é importante que o que esteja naquela imagem esteja descrito. Então, aí tem um exemplo de descrição. E a seguir, nós vamos ver um exemplo de
acessibilidade ou muito pelo contrário, né? Não só de acessibilidade, mas de desenho universal. Foi um cordel que está no YouTube, e eu fiz questão aqui de trazer para vocês. Ele é uma versão do cordel audiovisual acessível. Então vocês vão poder observar que tem um intérprete de Libras, tem um contraste entre com as palavras para que a pessoa com baixa visão possa acompanhar, e ao mesmo tempo tem a descrição. Então vamos acompanhar? Apresentação. Estamos muito felizes em poder disponibilizar para você A Chegada de Lampião no Céu, que foi escrito por Guaipuão Vieira. Esta é uma obra da literatura de cordel, gênero literário popular, escrito frequentemente em forma animada, que tem sua origem em relatos orais e que depois é impresso em folhetos. Os folhetos são geralmente expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. No Brasil, a literatura de cordel é produzida principalmente nos estados do Nordeste e vendida em feiras por seus próprios autores. Apesar disso, muitas pessoas não puderam ler porque não se encontrava disponível em formato acessível. O nosso desejo é possibilitar que todas as pessoas possam desfrutar da leitura. Para isso, desenvolvemos esta versão audiovisual acessível, que tem como princípio ser um livro para todos, onde pessoas com diferentes tipos de deficiência e também sem deficiência terão acesso a este texto através de diferentes formatos. Você poderá assistir a tradução em língua brasileira de sinais, Libras, e ao mesmo tempo escutará a narração do texto do livro. Acreditamos que existem diferentes formas de ler e que estas formas possibilitam diferentes modos de se relacionar com o texto, com as histórias, com o mundo e com a vida. Boa leitura! A Chegada de Lampião no Céu. Guaipuão Vieira. Foi numa Semana Santa. Estava o céu em oração. São Pedro estava na porta, refazendo a anotação daqueles santos faltosos, quando chegou o Lampião. Pedro pulou da cadeira, do susto que recebeu, puxou as cordas do sino, bem forte nele bateu. Uma legião de santos ao seu lado apareceu. São Jorge chegou na frente, com sua lança afiada, o Lampião baixou os óculos, vendo aquilo deu risada. Pedro disse: Jorge, expulse ele da santa morada. E tocou Jorge a corneta, chamando sua guarnição, numa corrente de força, cada santo em oração, para que o santo Pai Celeste não ouvisse a confusão. O pilotão apressado, ligeiro marcou presença. Pedro disse a Lampião: eu lhe peço com licença, saia já da porta santa, ou haverá desavença. Lampião lhe respondeu: mas que santo é o senhor? Não aprendeu com Jesus excluir ódio e rancor? Traga o Pai nesta missão, não precisa ter temor. Disse Pedro: isso é blasfêmia, é bastante astucioso. Estoleiro e cangaceiro, esse povo é impiedoso, não ganharão perdão do Santo Pai Poderoso. Ainda mais tem sua má fama, vez por outra comentada, quando há um julgamento de uma alma tão penada, o que fora violento em sua vida é baseada. Sei que sou um pecador, o meu erro reconheço, mas eu vivo injustiçado, um julgamento eu mereço, para sanar as injustiças que só me causam tropeço. Mas isso não faz sentido, falou São Pedro irritado. Por uma tribuna livre, você aqui foi julgado, e o nosso onipotente deu seu caso encerrado. Como faz em julgamento se um réu está presente? Sem ouvir sua defesa, isso é muito deprimente. Você, Pedro, está mentindo, disso nunca esteve ausente. Sobre o batente da porta, Pedro bateu seu cajado. De raiva deu um suspiro e falou muito exaltado: descomungo, virgulino, cangaceiro e diabrado. Houve um grande rebuliço. Naquele exato momento, São Jorge e seus guerreiros, cada qual mais violento, gritaram: pega o jagunço, ele aqui não tem talento.
Lampião, vendo um afronto naquela santa morada, disse: Deus não está sabendo do que há na santa arada. Bateu mão no velho rifle, deu pra cima uma rajada. O pipocado de bala, vomitado pelo cano, clareou toda a fachada do reino do soberano. A guarnição assombrada fez Pedro mudar de plano. Em um quarto bem acústico, Nosso Senhor repousava. O silêncio era profundo, que nada estranho notava. Sem dúvida o Pai Celeste um cansaço demonstrava. Pedro, já desesperado, ligeiro chamou São João. Lhe disse sobressaltado: vá chamar Cícero Romão, para acalmar seu afilhado, que só causa confusão. Resmungando bem baixinho, para a raiva poder conter, falou para Santo Antônio: não posso compreender, este padre não é santo, o que aqui veio fazer? Disse Antônio: fale baixo, de José convidado, ele aqui ganhou adeptos por ser um padre adorado, no Nordeste brasileiro, onde é santificado. Padre Cícero, experiente, recolheu seu aposento, fingindo não saber de nada, um plano traçava atento, para salvar seu afilhado daquele acontecimento. Logo João bateu na porta, lhe transmitindo um recado. Cícero disse: vá na frente, fique despreocupado. Diga a Pedro que se acalme, isso já será sanado. Alguns minutos o padre, com uma Bíblia na mão, ao ver Pedro lhe indagou: o que há para aflição? Quem lá fora tenta entrar é também um ser cristão. São Pedro disse: absurdo que terminou de falar. Mas Cícero foi taxativo: vinha confusão sanar, só escute o réu primeiro antes de você julgar. Não precisa ele entrar nessa sagrada mansão, o receba na guarita onde fica a guarnição. Com certeza há muitos anos nos busca aproximação. Vou abrir esta exceção, falou Pedro insatisfeito. O nosso rito sagrado merece muito respeito. Virou-se para São Paulo: vá buscar este sujeito. Lampião tirou o chapéu, descalço também ficou. Avistando seu padrinho, aos seus pés se ajoelhou. O encontro foi marcante, de emoção Pedro chorou. Ao ver Pedro transformado, levantou-se e foi dizendo: sou um homem justiçado e por isso estou sofrendo. Se for em torno de mim, só mesmo o lado ruim. Como herói, não estão me vendo. Sou o capitão Virgulino, guerrilheiro do sertão. Defendi o nordestino da mais terrível aflição, por culpa de uma polícia que promovia malícia, extorquindo o cidadão. Por um cruel fazendeiro, foi meu pai assassinado. Tomaram dele o dinheiro, de duro serviço honrado. Ao vingar a sua morte, o destino e má sorte da lei me fez um soldado. Mas o que demora visita? Pedro fez indagação. Lampião, sem bater vista, vê Padim Cícero Romão. Para antes do ano novo, manda a chuva pro meu povo. Você só manda trovão. Pedro disse: é mal criado, nem o diabo lhe aceitou. Saia já a ser excomungado, sua hora já esgotou. Volte lá pro seu Nordeste, que sou cabra da peste, com você se acostumou. Fim. Ficha técnica. Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas. Convênio número 800812, executado pela Mais Diferenças. E continuando, o Cordel, ele descreve toda a ficha técnica, não é? E até o final. E agora eu queria apresentar para vocês também o passeio virtual, que é outra possibilidade de acesso a todas as pessoas, independente se ela tem deficiência ou não. Então aqui um exemplo é esse clássico da televisão brasileira, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, e eu sou suspeita porque eu gosto muito, né? Eu sei o dia em que foi inaugurado na TV, né, que foi a estreia, foi dia 9 de maio de 1994, ficou bastante tempo no ar, e tiveram vários outros eventos e exposições. E por fim, agora, nesses tempos de isolamento social e pandemia, tiveram a brilhante ideia de deixar disponível na internet esse tour, né, um tour virtual.
Então, o que é possível explorar nesse passeio virtual, por exemplo? Logo na entrada do castelo, sempre, para quem lembra, para quem acompanhou, para quem assistia, né, tem a senha. Então o porteiro sempre dá uma senha para as crianças e a partir daí, elas decifrando a senha, elas podem entrar no castelo. Então, o que significa isso? Que relação a gente pode fazer? Pode fazer a relação com rotina, né? Que para a criança, em tempos de ensino e aprendizagem, nos processos de ensino e aprendizagem, é preciso ter uma rotina, né, para organizar as coisas, né, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. É importante ter essa rotina. Então, todos os dias que as crianças chegavam no castelo, o porteiro dizia, né, uma senha e eles tinham que decifrar essa senha. Não é? Então, nesse caso, desse passeio virtual, escolheram um episódio em que a senha era imitar um animal. Então, para imitar o animal, as crianças tinham que pensar em qual animal elas queriam imitar. E entravam no castelo imitando esse animal. Para as crianças, por exemplo, que têm fissura por animais, né, e hoje é a maioria, interessante que a gente faça esse exercício. Então, aqui o castelo Rá-Tim-Bum, ele é riquíssimo pedagogicamente e didaticamente. Ele tem uma organização didático-pedagógica que não deixa nada a dever para ninguém, né? Para nenhum planejamento escolar, para nenhum plano escolar. Tudo é muito bem pensado, tudo muito bem planejado, né? E de uma forma lúdica, que é interessante. Lúdica, porém interdisciplinar, né? Porque os assuntos estão ali todos cruzados, todos envolvidos, né? Então, nós temos a biblioteca, por exemplo, também. A biblioteca tem um significado muito grande para nós, inclusive, porque ela tem um acervo de livros grande e quem toma conta da biblioteca é o gato. Então, o gato, ele é bibliotecário e, assim, é legal fazer essa relação porque o gato, a gente já está acostumado a dizer que o gato é esperto, ele é sagaz. Então é uma relação interessante, né? Dizer que ele toma conta da biblioteca, não é? Outra observação que tem uma outra imagem são os cientistas, o Tibio e o Perônio. Então o Tibio e o Perônio, eles são irmãos gêmeos, cientistas, então o próprio nome deles fazem alusão a dois ossos do corpo humano, né? Nesses tempos de pandemia, nós temos aí o ratinho que toma banho, e nós temos aquela música de lavar as mãos, que foi utilizada inclusive aí nos últimos tempos para ensinar as crianças a lavar as mãos. Nós temos a caixa de música, né, reunindo uma harmonia perfeita entre movimentos do corpo, sons, ritmos, instrumentos, né? E inclusive o episódio que traz o passeio virtual é a música da mulher rendeira, que faz parte da nossa cultura, né? É um clássico aí da nossa cultura. E nós temos a caipora contando histórias, e sempre ela inclui os índios. A caipora é um personagem do nosso folclore. Os índios não são personagens do nosso folclore, né? Os índios eles estão aí passando por muitas dificuldades, e principalmente nos tempos atuais, onde não há demarcação das terras indígenas, né? Onde, nesse momento em que os índios estão morrendo pelo coronavírus, né? Por interferência do homem branco, né? Pela questão financeira, pela questão econômica, pelos interesses econômicos e políticos, não é? Então, é um momento que dá para a gente abordar vários assuntos apenas com um passeio virtual, né? Então, vamos fazer um passeio virtual? Ai, que paciência, gente! Antes, porteiro, diga para cima os seus presentes. Ah, tá bom. A série de hoje é entrar imitando bichos. Bichos? Acho que eu vou gostar dessa. Eu vou imitar um leão.
irmãozinhos. Um se chamava Poronga e outro Purunga. A mãe dele sempre falava: não vão lá para as bandas do buraco assoviador. Mas um dia eles se esqueceram e foram. Quando de repente encontraram foi aí que aconteceu coisa ruim. O buraco assoviador engoliu Purunga. Mas Poranga, que era danado de esperto, teve uma ideia para salvar Purunga. Nham, 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 o buraco foi logo comendo o peixe que Poranga pescou e se engasgou com a espinha do peixe. E depois de tossir e tossir, cuspiu Porunga pra fora. Aí os dois curumins se abraçaram, voltaram pra casa e nunca mais passaram nem perto do buraco assoviador. Essa foi uma pequena amostra, então, do tour virtual pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Então, é uma proposta, né, de trabalho virtual, especialmente nesses tempos aí, que a gente não pode ir em loco nenhuma exposição, e eu creio que seja um tema atrativo para qualquer idade, não acredito que seja só para crianças, não. E para mim, particularmente, é o melhor programa didático e pedagógico da televisão brasileira, claro, depois do Vila Sésamo, que quem tem aí mais de 50 anos pode entender o que eu estou dizendo, não é? E outra possibilidade virtual é do nosso museu, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então foi feito um passeio virtual também pelo museu e nós podemos também visitar. Isso foi feito, claro, né, antes do incêndio trágico que houve. Então vamos fazer um passeio. No dia 2 de setembro de 2018, 3 meses depois da comemoração de seu bicentenário, o Museu Nacional foi palco de um incêndio de grandes proporções. O acidente afetou a maior parte de seu acervo de mais de 20 milhões de itens, tornando importante o registro de como o museu era antes. A seguir, você poderá ver os grandes destaques da coleção e também imagens das salas onde estavam exibidos no Museu Nacional. Este crânio humano de indivíduo feminino foi recuperado na gruta conhecida como Lapa Vermelha 4, na década de 70, durante uma missão de pesquisa franco-brasileira coordenada pela arqueóloga Annette Lehmann-Perrer e com a participação de pesquisadores do Museu Nacional. Datações desse crânio e do sítio em que foi encontrado sugerem uma antiguidade entre 11.000 e 11.500 anos, segundo datação por radiocarbono. Este é o esqueleto mais antigo descoberto nas Américas, popularmente conhecido como Luzia.
Apresenta características peculiares na morfologia craniana, que vêm sendo interpretadas como evidências de uma migração anterior à ocupação do continente americano por populações com características morfológicas próximas das populações asiáticas atuais. Este meteorito Bendigo é constituído por uma massa compacta de ferro e níquel. É o maior meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Foi encontrado em 1784 por um menino, Domingos da Mota Botelho, que pastoreava o gado em uma fazenda próxima à cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia. A primeira tentativa de transportar o pesadíssimo bloco para a capital fracassou quando a carreta de madeira que o carregava desgovernou-se e caiu no riacho Bendigo. Desde 1888, encontra-se em exposição no Museu Nacional, graças ao empenho do imperador Dom Pedro II, que, tomando conhecimento de sua existência e importância científica, providenciou sua remoção para o Rio de Janeiro. O torso nu é a representação de Vênus e foi encontrada nas escavações realizadas em 1853. A posição da deusa, em pé, sugere que se trata de uma representação do mito de Leda e o cisne. Vênus, figura central do panteão romano, é a deusa do amor, da fertilidade, da beleza, protetora dos amantes e dos navegantes. Defendia tanto os interesses públicos como os particulares, de homens e de mulheres, de jovens e idosos. Costuma aparecer acompanhada de seus atributos, a maçã, a romã, o sândalo, o golfinho e a pomba. Vênus e sua correspondente grega Afrodite são usualmente representadas nuas ou seminuas. O caixão de Shah-Amun-Ensu é feito de madeira estucada e policromada. Em 1876, quando de sua segunda visita ao Egito, Dom Pedro II foi presenteado pelo Khedive Ismail com um belo esquife pintado da cantora Diamond, Shah-Amun-Ensu, que veio a manter em seu gabinete até a proclamação da República em 1889, quando o esquife passou a ser incluído na coleção do Museu Nacional. Posteriormente, a coleção egípcia foi acrescida de outros objetos por meio de doações ou compras de particulares, chegando a cerca de 700 objetos. O exame tomográfico realizado na múmia de Shah-Amun-Ensu revelou a presença de amuletos no interior do caixão, entre eles um escaravelho coração. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado dessa visita virtual, né? Quero agradecer à professora de arte que, na resposta à nossa avaliação, deu essa sugestão que a gente fizesse um ATPC sugerindo essas visitas virtuais. Quero agradecer também à professora Ruth Cordeiro, da Escola Antônio Inácio, que compartilhou conosco a experiência que ela teve com a adaptação curricular, e queremos que vocês continuem compartilhando conosco. Estamos aguardando aí os compartilhamentos, né? E para encerrar esse dia, eu gostaria de compartilhar essa frase com vocês. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. E para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis, né? E o que é a tecnologia? É aquilo que torna a vida da gente fácil para nós que não temos deficiência, e que torna as coisas possíveis para as pessoas que têm deficiência. E a gente precisa refletir que a tecnologia assistiva, ela não é só aquela que envolve equipamentos, né? Então, por exemplo, uma estratégia diferenciada que nós possamos usar, uma prática diferenciada que nós possamos usar, ela também é uma tecnologia assistiva. E com essas possibilidades, né, do cordel, né, acessível para todos os públicos, com as visitas virtuais, com os diversos temas que podem ser abordados por inúmeras disciplinas, eu também gostaria de deixar a seguinte reflexão. Quanto mais interdisciplinar for a nossa aula, mais próximos de atingir a nossa meta nós estaremos. Então, quanto mais possibilidades
de acionar aí as 3 redes do cérebro mais próximo do sucesso da aprendizagem nós estaremos. Então eu gostaria também que a gente refletisse sobre isso, com todas as possibilidades que foram oferecidas aqui, né, nesse ATPC. É possível nós trabalharmos várias habilidades, por exemplo, da nossa área, né, da nossa disciplina? É possível fazer essa ligação? Então, é uma reflexão que eu deixo para cada um de vocês. Então, obrigada. Muito bem, então está aí a professora Natália, né, a PCNP Natália, que traz essa contribuição, né, essa continuação da contribuição do que ela começou já alguns ATPCs anteriores, né, essa parte comum, que é uma das demandas que nós temos, né, que tanto a diretoria tem, a SEDUC também indica, a Secretaria de Educação indica, é uma das demandas do nosso trabalho aqui do núcleo pedagógico, né, e é importante, né, tá voltando como nas próprias as avaliações foi solicitado que continuasse isso, então a gente, por essas próprias indicações, né, essas avaliações, nós voltamos a esse trabalho aqui nesse momento, né, e vocês percebam, né, que toda a apresentação dela é feita em cima tem um fundo epistemológico, né, tem lá baseado na ciência, na pesquisa, no conceito, né? Não é na opinião, é no conceito, naquilo que é conhecimento, é aquele conhecimento historicamente construído, né? Como ela foi feito no outro, né? E com base naquilo que nós, tanto a professora Elizabeth lá com o vídeo da Chimamanda, como eu mesmo lá na questão da opinião e que eu fiz a comparação entre o conceito e do limão e a opinião, a diferença entre conceito e opinião, que eu fiz uma comparação entre o limão e o tomate, né? Então, sempre ela continua aí com aquela ideia, aquelas perguntas básicas, né, que o cientista usa, né? O que, como e por quê, né? Então, é muito importante nós estarmos conectados nesses princípios, epistemológicos, nesse desenvolvimento do trabalho pedagógico com essa preocupação, né? Porque fica mais fácil, principalmente naquilo que a gente já vem estudando e agora está ficando mais forte, que a questão, como ela falou aí no final, caráter interdisciplinar, né? E como no nosso caso aqui, como interdisciplinar, como tem toda a interdisciplinaridade da nossa área, quando nós acrescentamos também outros componentes, como a outras áreas, e essa ideia, né, também, que é a educação especial, então torna um transdisciplinar, onde tudo se cruza para fundar um conhecimento que seja comum. Como falei, o aluno percebe isso, né? Então, melhorar essa questão. Então, voltando assim ao nosso ATPC anterior, né, como eu falei, o tempo é curto, né? O tempo é curto e então a gente vai ficar aqui só com as bases, umas reflexões mais básicas aqui para nos entendermos aqui nesse aspecto do nosso trabalho, nosso registro aqui da identidade do nosso trabalho diário, ok? Então, tá, aqui no último ATPC, tivemos lá a parte comum, que era falar do busca ativa, né? E relacionar com a empatia. Era possível? Sim, né? Tivemos também a figura aí o pensador do Rodin, também foi muito lembrado. Então, você percebe que esse trabalho dessa gestão democrática, o princípio da gestão democrática, trabalho democrático, envolve também essa questão de buscar o aluno, né, fazer como a Natália colocou, né, naquela questão lá da rede
afetiva, né? Então, a rede que vem do cérebro, né, do nosso cérebro, que estão composto da questão da rede, então essa rede afetiva que tem aquela questão do porquê. Por que estudar, por que voltar à escola, por que estar conectado lá com a escola e desenvolvendo esse direito à educação, que é um direito subjetivo, né? Mas a gente trabalhar nesse aspecto também. Então, diante disso, né, nós tivemos que estar ligado ao princípio da inclusão, né, que é trazer esse aluno que não está participando para a aula, né, para participar nas nossas aulas, nosso esforço aqui para superar essa dificuldade desse momento, né. E lá no mesmo dia, lá naquela terça-feira, lá andando lá acompanhando lá a minha timeline lá do Facebook, lá apareceu aqui o Isabel Lucy, né, a minha escola, lá a sede lá, que ainda hoje é a minha sede, que fiquei muito tempo lá, tem grandes amigos que trabalham, os colegas professores, aí que fizemos muitas coisas junto desde o tempo da Mirna, né, a finada Mirna, que deixou muita saudade. Então eles passaram lá, deixaram essa mensagem lá, que até eu curti aí, entendeu? Que é assim, atenção alunos, né, a escola está atendendo num determinado período, né, que se não conseguiu ativar o seu Google Classroom ainda, compareça na escola para ativar o seu Classroom e colocar sua vida escolar em ordem. Então, olha lá, utilizando lá os recursos possíveis, né, virtuais ou físicos que tenha para trazer esse aluno de volta, né. Era um princípio, evidentemente, acho que não foi por causa da TPC, né, que nós fizemos em comum, né, mas é a prática que as escolas têm, né. Então cabe a gente apoiar, como eu apoiei, todo mundo apoiar aí e ver se traz o maior número de alunos possível. Então, dentro desse espírito, tem essas questões mesmo, né? Então tem essas atividades, esses processos, né, e essas estratégias, principalmente, como tinha lá para a educação especial, né. Então, ok? Entenderam? Então, só valorizando, né, que evidentemente tem várias escolas que têm as mesmas atividades, né, outras atividades, como eu conheço um professor ali, um diretor ali do Imbu, ali de que ele pega lá o carro de som, sai pela escola, também convocando os alunos, aí lá buscar o material, aí participar, entendeu? Estão na luta, entendeu? É só que por acaso, assim, por uma feliz coincidência, no mesmo dia lá apareceu isso, eu lembrei na hora da questão do busca ativa. Então eu tomei essa liberdade de expor aqui a escola Isabel Lucy. Um abraço a todos vocês que estão aí, então meus colegas aí de trabalho aí, que eu gosto, prezo muito por eles, ok? Então, temos lá. Vamos agora à questão do currículo, entrar na questão do currículo. Currículo, o que é isso daí? É um métodos, processo, estratégia, né? O método, vamos falar agora a seguir, os processos, né, que tem essas atividades, busca ativa, né, todo o Conviva, né, todo esse trabalho, e essa estratégia assim, de que cada um usa de um jeito, usa de outro, né, como a professoras lá, a escola lá indicou, lá que foi utilizado lá com a estratégia de trabalho lá no tour, nas visitas virtuais, né, no tour virtual que tem, né, passamos até lá pelo Castelo Rá-Tim-Bum, matamos uma saudade, né, saudade aquele período rico, né, que a gente, todo mundo aí de uma certa idade aí tem uma boa lembrança daquilo, como foi importante aquilo lá. Então toda essa estratégia é válida, entendeu? Então é isso aí. Então, começando aqui, olha aqui, começar a discussão do currículo por a questão do método. Então foi logo após um dia após acho que no mesmo dia mesmo, que houve o ATPC de Ciências Humanas, um professor foi lá no meu e-mail, né, e escreveu lá, fez a seguinte pergunta, né,
Olá, professor, estou com uma dúvida sobre método fenomenológico. O senhor poderia me dar uma explicação e dizer aonde é aplicado esse método, por favor? Aguardo um retorno. Um abraço, professor. Ok. Então, depois de um tempo lá que eu estava meio corrido, fui ver essa mensagem no outro dia, né? Eu fui lá e respondi para ele, né? O PCNP responde, né? No mesmo espaço. E aí eu fiz uma resposta que pode servir a de vocês também, porque às vezes o motivo que levou, né? O motivo afetivo, cognitivo, percepção que ele teve pode ser a mesma dos outros também. Então eu dei a seguinte resposta para ele, que eu reproduzo aqui da mesma forma que eu escrevi lá na resposta a ele. Desculpa os meus cacuetes retóricos, não tenho intenção de presunção academicista. Acho mais um ato falho da minha parte, né? Eu entendo sua curiosidade porque eu sei que fico repetindo essa palavra fenômeno toda hora nas minhas falas. Pois é, então, minha formação específica é em filosofia, né? E a gente tem os cacuetes da área, né, na nossa retórica da área, mas não é a intenção de parecer academicista, né, falar como acadêmico, mas é que para mim é mais fácil, eu estou acostumado a falar isso até com os alunos, né? Então, porque ficou muito marcado essa questão desse fenômeno, o que a fenomenologia, né, traz, né? Então, essa ideia, e esse ficou registrado, depois eu falo, pois é, eu fico falando disso, às vezes eu fico falando, os outros não estão me entendendo, né? Mas é importante, foi ótimo essa pergunta, porque a gente volta a falar da nossa área. Então, tem lá. Como resposta breve de sua pergunta, o método fenomenológico é aplicado basicamente nas ciências, mais caracteristicamente nas ciências humanas e especialmente na filosofia. Por isso minha insistência nesse termo, né? Então, né, é que eu falo, né? A maioria compreende, né? Mas é importante. Acho que ele fez até por uma provocação valiosa nessa questão, ok? E eu continuo a resposta aqui, ó. O termo nasceu com Kant, né? Que discutia lá aquele fato de como é que se conhece, né? Então ele usava lá as categorias, né? Do tempo e do espaço, lá como as categorias também lá do a priori e do a posteriori, né? Aquilo que é o que precisa passar pelo nossa percepção, antes de chegar ao intelecto, ao conhecimento, né? E aquilo que é o conhecimento a priori, né? Que existe, que é um termo que vem antes dessas percepções. Então o termo nasceu com ele, né? O Hegel, né? Utilizou isso num texto famoso dele, né, a fenomenologia do espírito, né, e depois, mais para frente, foi instituído como método filosófico por Edmund Husserl, já no final do século XIX e já entrada do século XX, já boa parte do século XX, ele lança a fenomenologia, né, como um método de pensamento, de conhecimento, né. E mais para frente foi reutilizada pelos existencialistas Merleau-Ponty e Sartre, né. O Merleau-Ponty é o mais famoso fenomenológico, né, então ele utiliza muito isso na sua reflexão filosófica, ok? Entenderam? Mas, quando eu falo em fenômeno, estou me referindo aos acontecimentos, aos fatos e à realidade que se apresentam para a gente, ou para o nosso intelecto, né? E que precisamos tirar de lá uma compreensão ou um conhecimento que seja comum a todos. Por isso eu dou importância para o olhar específico de cada disciplina, né? De cada especialista, né? O filósofo, o geógrafo, o sociólogo e o historiador. Entenderam? Então foi essa a minha resposta, não foi só essa, né, que eu lembrei dele também, que o termo fenomenologia faz parte de uma redação do Currículo de São Paulo, de 2012, ali na página 25, que tem a seguinte redação, né? Na primeira metade do século XX, as ciências humanas consolidaram
consolidaram-se como conhecimento científico a partir das contribuições da fenomenologia. Olha aí, o termo aparece aí no currículo oficial do Estado de São Paulo, do estruturalismo e do marxismo. Porém, o ensino das humanidades, como corpo curricular tradicional enciclopedista dirigido à formação das elites, somente apresentou mudanças significativas nas 3 últimas décadas do século passado, como resultado de grandes transformações socioeconômicas, políticas e tecnológicas, né? Ou seja, nos anos 70, 80 e 90, né, houve grandes transformações tecnológicas, culturais, políticas, né, a queda do Muro de Berlim, foram grandes marcos, né, que acelerou o trabalho das ciências humanas, né? Mas não foi perdido então esses métodos, que tem além dos outros métodos, mas esse ficou, né? Então, fenomenologia, estruturalismo e marxismo, né? Às vezes nós desenvolvemos esse trabalho dessa forma e às vezes nem percebemos, né? Então é bom que a gente tenha isso em mente, né, para saber até que ponto, né? Por exemplo, estruturalismo, muito com o pessoal de história aí tem muita identidade com esse trabalho, e o marxismo, né, que envolve assim às vezes a reflexão de todo mundo, né, que não é nenhuma ideologia específica como muitos querem denunciar ou criticar, mas é sim um método de pensar a sociedade, né, aceito por todo mundo, pela comunidade científica, então não há nenhum problema de usar o marxismo também. É um conceito e ele deve ser respeitado, né? Se não quiser usar, tem outros métodos aí, mas tem esse daí, ok? Então essas contribuições são importantes, eu peguei esse cacuete da fenomenologia aí, que vocês já compreenderam quando eu falo fenômeno, não é coisa de espiritismo, espiritualismo, nem coisa de fantasma, não. É questão de metodologia. Ok? Então é isso. Então agora vamos lembrar aqui um pouco, né, dessa parte que é um pouco o trabalho anterior, né, que só lembrando aqui que essa redação continua aqui, só para antes de começar aqui voltar à questão do currículo em si, essa questão continua lá na atualidade. A área de ciências humanas, na mesma página 25, compreende conhecimentos produzidos por vários campos de pesquisa: história, geografia, filosofia, sociologia e psicologia, política, antropologia e economia. Olha aí, psicologia está mais voltada, né, para a área da psicanálise com filosofia, a antropologia, que é mais voltado para a sociologia, né? Economia com geografia, né? E também com a história e a política também com história. Então política, antropologia, economia, psicologia incorpora a nossa reflexão e dá mais uma identidade ao nosso trabalho, esse trabalho epistemológico, né, de científico, ok? Então tem lá. E no final lá tem lá: dessa forma, ao integrar os campos disciplinares, o conjunto dessas ciências contribui para a formação que permita ao jovem estudante compreender as relações entre sociedades diferentes, analisar os inúmeros problemas da sociedade em que vive e as diversas formas de relação entre homem e natureza, refletindo sobre as inúmeras ações e contradições da sociedade em relação a si própria e ao ambiente, né? A ideia de essas relações entre os homens aí é bem essa marca da nossa área. Fica esse registro, né? E fica também esse registro para a nossa identidade diária, né? Se a gente trabalhar em conjunto aí, que todo mundo aí é bem-vindo esse olhar específico, ok? Então, para retornar, né, nessas relações entre os homens, como diz aqui, as contradições, olha assim, as contradições da sociedade em relação a si própria e ao ambiente. Vamos recordar aqui um trabalho que eu fiz aqui, uma edição de um vídeo que eu fiz aqui, que foi muito prejudicada aqui
no final lá do ATPC 6, no último ATPC, porque ele acabou um erro técnico, ele acabou cortando lá, e quando eu voltei, já voltei fora do descompasso, e agora eu pretendo reproduzi-lo aqui reproduzi-lo aqui de uma forma integral, e aí a gente já entra essa questão aí do que diz aí no currículo, que essas relações entre o homem, suas contradições, suas desigualdades, né, seus problemas específicos, ok? E a gente já recorda também do último ATPC. Então vamos lá. Splits a family in two, puts people on the streets. Boom, ba, ba, ba. Boom, ba, ba, ba. Ba, ba. That's okay to tell everybody what this world is about. Watching the good friends screaming, let me out. Pray tomorrow takes me higher. Cause you want people on streets. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slash and torn. Tá aí, né? Vamos aí essa canção aí do David Bowie com Queen lá, que ficou muito famoso também com o Queen. Ele trabalha lá tem uma alta dose lá tem um alto significado, um forte significado das competências socioemocionais lá, que fala aí da questão do amor, né? Por que nós não damos uma chance ao amor? Porque é o amor que ajuda a gente a cuidar no final da tarde, a gente cuidar de nós mesmos e cuidar do outro, né? A competência também, né? Do cuidado de si. Então tem isso, né? A importância de nós estarmos conectados com
esse espírito de uma época, né, de um povo, da cultura, da arte, como é que a gente desenvolve tudo e a gente consegue construir essa rede de significações, né, de significados, significações, né, como é a característica da nossa área lá. Então, lembrar também que alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, aí foi enviado às escolas, né, logo após a aprovação da BNCC, do ensino fundamental, foi enviado às escolas para consulta, né, sobre a BNCC do ensino médio, né, e lá tinha lá as redações que vinham lá, as redações que estavam sendo feitas, né, das competências, e para a gente avaliar se estava sendo clara, pertinente, né? E a gente percebe que essas redações elas já estão conectadas com aquilo que está lá no currículo, né? É uma tentativa de você fazer uma síntese melhor daquilo que está lá no currículo que eu acabei de ler agora, né? Então tem lá a competência 1 lá. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos a história, né? A partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Então, olha aí, que competência qual disciplina é essa das ciências humanas? Todas, né? As 4, né? É uma competência da nossa área aqui. E cabe o nosso trabalho aqui, ok? Então, é isso. Por isso que a gente nós vamos entrar agora na questão da educação integral, né? Essa educação integral é um conceito, né? É um termo, né? Um conceito contemporâneo, né? Que busca superar, passar de uma fase para outra, avançar no processo de educação, né? A gente passar, né, da educação centrada exclusivamente na dimensão cognitiva e incluir, né, superar isso, incluindo explícita, intencionalmente a dimensão socioemocional. É que nós estamos fazendo lá todo o nosso trabalho, desde o começo, desde o primeiro, né? Depois a fragmentação, superar a fragmentação em disciplina com fim em si mesmo para buscar a integração curricular e a relação do conhecimento com a experiência, né? Ou seja, passar desse negócio de o professor de geografia só fala de geografia, assim que o professor de filosofia fica lá discutindo a vida do Sócrates, ou a questão da metafísica, né, ou da lógica. Então é possível romper com essa questão e dar essa ideia de integração, né, integração curricular. E a mais importante, outra também muito importante, é a abordagem massificada dos estudantes, né, é você superar essa abordagem e chegar até a questão de propor a concretização de seus anseios e projetos de vida como finalidade da educação, né? Então, educação integral é isso, né? Você superar, você transcender, né? Um termo da filosofia, né? É transcender algo que tem suas limitações, você passar desse limite, avançar, ir além, né? E entrar para um novo patamar, a nova situação, né, de trabalho, de aprendizagem, né? E por isso que esse ano vem essa questão das ATPCs por área, né? E com essas novas propostas de disciplinas, né, que é o projeto de vida como finalidade da educação. Então, o aluno lá, que às vezes, essa abordagem massificada, o aluno tem que ir bem em toda a disciplina, a área de ciências humanas, de matemática e não sei o que lá, e o professor acha que o aluno é um bom aluno porque ele não vai bem em filosofia, não entende, aí ele acha que o aluno tem que ir bem em filosofia e forçar a barra, mas às vezes ele não percebe que às vezes o aluno pode ter uma aptidão, um projeto de vida de artes, por exemplo, e num tempo específico ele pode aprender filosofia através da arte, né? Como a gente pode buscar numa música, num quadro lá
do Rodin, né? A filosofia pode aflorar para ele, né, nesse aspecto. Então é saber essa ideia de integração, né, e acrescentar essa ideia de projeto de vida, ok? Então tem aí essa ideia de educação integral, essa de avançar a educação, e nós estamos tentando aqui nesse nosso processo, ok? Tivemos lá também o contexto lá de onde que eu fiz a discussão sobre opinião e conceito. Eu tratei da questão do limão, conceito do limão, que e do tomate, né? Fiz o conceito de limão, que é a essência universal, reconhecida por todo mundo, né? Intemporal, de ser azedo, é a essência dele, né? E o tomate, por ser um fruto e carregar nele, né, as sementes, né? Tem até um nome próprio de um deles, né, o conceito próprio dele, o termo próprio de um deles. E também falamos dessas relações, né, que, como exemplo, né, como é que as relações na sociedade, as relações entre os homens, né, quem são os homens que estão ligados ao limão, os outros que estão ligados ao tomate, como é que se dá essas relações, que qualidade disso, como é que a gente pode exercer o conceito por tudo isso, entendeu? Então tem isso daí, e ficamos lá de discutir a partir da música, desses eventos que acontecem, esses fenômenos, né, esses acontecimentos, esses fatos que têm ocorrido, como é que nós abordamos isso daí? Qual é o conceito que podemos dar como cientistas das humanidades, né, dar para esses fenômenos, né, esses eventos aí, que com certeza, né, no futuro próximo vão estar todas essas imagens, tudo que nós estamos discutindo aqui vão estar lá nos livros didáticos, né? Objeto de estudo dos alunos, né? Como exemplos daí, né? Essa imagem mesmo pode estar lá nos livros didáticos lá no futuro próximo, ok? Entenderam? O que é aqui isso tudo? É revisionismo, baderna, ódio, a turma está com raiva, quer quebrar tudo, é vandalismo, ou é uma reparação histórica que precisa ser feito, que já devia ter sido feito, uma comissão da verdade, o que é? É o cuidado de si do outro, o que é responsabilidade, a revolução, o que é, né? Para não ficar nesse campo das opiniões que são hipervalorizadas, né? Então, muita gente valorizando isso, né? Isso cai numa banalização do conhecimento, né? Quando se valoriza muito a opinião, vira terra de ninguém. Como às vezes faz aquelas discussões em sala de aula sobre da opinião, todo mundo dá opinião, e às vezes perde-se o conceito, o conhecimento sim. Então as opiniões elas são válidas sim para a gente exercitar a nossa comunicação, nossas relações com as pessoas, mas há um momento que é preciso entrar o conceito, né? O conceito que vai determinar o que é, o que não é. Porque senão o que acontece? Acontece é que nós podemos perder uma vida quando uma opinião não sobe para o conceito e fica no preconceito, ok? Então é necessário a gente estar aí, como mostra aqui brilhantemente esse vídeo aqui. Então, para a gente não ficar nesse negócio das ilusões, das sombras, prestar atenção, né? E exercer a ciência, né? Tá vendo? É importante a gente não ficar nessas percepções vagas, né? Preciso fazer um trabalho sério do pensamento, um pensamento sistemático para identificar os fenômenos, para definir os fenômenos, o conceito dos fenômenos, da explicação. Então é muito importante, que a gente pode perder a vida, pode perder a nossa vida, a vida dos outros, porque algo não é compreendido, né?
A gente vai lá, se apela para o revisionismo, para o negacionismo e não consegue afirmar uma verdade, ok? Esse é um problema que atinge a sociedade. Então, pensando nessa questão da opinião, né, e do conceito, havia um exercício que eu deixo para vocês aqui, que não é necessário falar, eu gostaria que alguém fizesse, que eu faço com meus alunos lá na escola, lá no terceiro ano, lá no ensino médio, né, que quando tinha lá, no primeiro bimestre lá da terceira série, tinha lá a discussão sobre preconceito, que é o preconceito na filosofia, aqui e ali, e aí para mim falar do preconceito você tinha que ir até o conceito, por isso que eu uso esses termos aqui. E lá eu desenvolvi essa atividade, né, que é relacionar o que é conceito e o que é preconceito. Quais os termos que está vinculado a um e quais os termos que está vinculado ao outro. Então eu deixo aqui para vocês podem dar um print aí na tela, salvar, ou depois vai para a escola, se vocês quiserem pegar lá na escola lá um PDF sobre isso daqui também, vocês podem utilizar isso. Entenderam? Então façam isso daí. No primeiro momento eu uso 22 termos, né? Mas aqui eu acrescentei mais 4 termos aqui para deixar a coisa mais complexa. 13 de um lado e 13 do outro, ok? Vocês veem aquilo que estão vinculado a um e vinculado ao outro, assim, de uma forma só para a gente desenvolver essas relações, essas análises, ok? Para a gente fazer essa atividade. Então fica à vontade, se quiser fazer, coloque lá na avaliação e depois no futuro a gente pode vir a fazer uma reflexão sobre isso, né? E para finalizar, uma enquete aqui da Boas Práticas Interação Diária, né? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer o trabalho de alguns professores que se inscreveram nos meus canais lá, e eu fui lá nos canais deles lá, pude observar algumas aulas que vocês deram lá para os alunos lá. Achei interessante, muitas delas, inclusive estão ligadas ao currículo, né? Mas assim, eu não sabia se eu gostaria de compartilhar isso, né? Mas eu não sabia se tem essa autorização ou não. Então eu resolvi fazer essa enquete, né? Se vocês acham interessante vocês compartilhar o trabalho de vocês com os outros alunos, né? Então sempre um trabalho específico, né? Eu vou pegar uma parte ali, um registro ali em conjunto e colocar com os outros, porque nos próximos ATPC nós vamos trazer também alguns recortes de aulas das ciências humanas, né? Lá no centro de mídias. Vou trazer lá uma competência, uma habilidade que eles estão utilizando lá, que se é as mesmas que nós estamos usando conosco também, nosso trabalho, e fazer isso. Então se alguém quiser, né? Vá lá no meu e-mail, como o professor fez, envia o link, né, do vídeo e dá essa autorização para mim, que a gente vai fazer um trabalho legal aqui de interação, ok? Então nós utilizamos aqui os referenciais, são esses, né, o currículo do Estado de São Paulo, aquele que eu citei lá, que respondia ao professor, e também o mais atualizado aqui, né, que estava lá, aquela questão da educação integral, ok? E nós terminamos isso daqui, que muito obrigado, de novo Paulo Freire, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática, ok? Muito obrigado, professores, desculpa de novo, a correria aqui, ok? Então um bom trabalho a todos, um bom ATPC, e qualquer coisa lá na avaliação, vamos para o meu e-mail e vamos conversar, vamos dialogar, ok? É isso.